Boa tarde a todos. Meu nome é Marcela, sou acadêmica do 4º ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana e membro integrante da Liga Acadêmica de Anatomia e Cirurgia. E eu me chamo Joyce Oliveira, também sou acadêmica de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana e também ligante da LAAC. Hoje nós vamos apresentar uma sessão teórica sobre paracentese, componente do curso online Toda Prática tem uma base teórica. Antes de começarmos a apresentação, é importante destacar que não há quaisquer conflitos de interesse. Os objetivos dessa aula estão em demonstrar as indicações, contraindicações e complicações da paracentese e descrever a sua técnica. A paracentese constitui procedimento invasivo para aspiração do líquido peritoneal. Por conta disso, ela possui duas funções: uma função diagnóstica, a partir da coleta e análise do líquido ascítico, e uma função terapêutica, em casos de ascites de grandes volumes, ascites tensas, que por conta disso causem compressão e distensão excessiva de estruturas abdominais, o paciente pode referir desconforto abdominal, dor abdominal ou um prejuízo respiratório pela compressão do diafragma, e por conta disso muitas vezes é indicado o esvaziamento terapêutico desse líquido ascítico, a fim de aliviar os sintomas. A palavra ascite vem do grego ascos, que significa saco ou conteúdo de um saco. Por conta disso, historicamente, essa palavra vem sido usada para denotar um acúmulo patológico de líquido livre na cavidade peritoneal. Fisiologicamente, nós já temos uma pequena quantidade de líquido na cavidade. A diferença é que durante processos patológicos, como no aumento da pressão hidrostática dentro dos vasos, a exemplo da hipertensão portal, ou pela perda da integridade da membrana peritoneal, como em processos inflamatórios e infecciosos, nós temos a passagem do líquido dessas regiões para dentro da cavidade, ocorrendo assim um acúmulo patológico. O diagnóstico da ascite ele pode ser tanto clínico quanto um diagnóstico radiológico, e a principal diferença entre esses dois métodos está na sua sensibilidade. O diagnóstico clínico ele se baseia no princípio dos fluidos. O fluido costuma se adequar ao espaço que é colocado. Então, ao posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo, por exemplo, na região esquerda, no hemiabdômen esquerdo, nós vamos ter a presença de uma massa 6, que é a presença do líquido que se abrigou nessa região do abdômen, já que é a região mais localizada no chão, como se fosse uma bacia. À medida que o examinador ele se desloca para cima, para a região do hemiabdômen direito, que é o que ficou para cima, nós temos a volta do timpanismo, que é justamente a região em que o líquido não está mais localizado. O mesmo princípio pode ser usado na identificação do semicírculo de Skoda. Como o paciente está em decúbito dorsal, o líquido ele fica espalhado na região posterior do abdômen, como uma bacia. Então, nós vamos poder perceber um timpanismo central, ou seja, no topo da bacia, na região que ainda não encheu de líquido, enquanto nós podemos desenhar uma região de massa 6 circular nas periferias do abdômen, que é a região mais rasa da bacia que já encheu de líquido. A desvantagem do diagnóstico clínico está no fato de que ele só é perceptível a partir de 1 litro de acúmulo ascítico, enquanto no diagnóstico radiológico nós vamos poder identificar entre 50 a 200 ml de ascite. Esse diagnóstico radiológico ele é principalmente utilizado a partir da ultrassonografia, que pode ser utilizada à beira-leito, e uma vantagem também é que a ultrassom pode ser também guia para a punção durante a ascite. Então, na necessidade de investigações de líquidos ascíticos muito pequenos, em pequena quantidade, a ultrassom acaba sendo a ferramenta mais segura durante a punção. Quanto às suas indicações, todos os pacientes com ascite recente ou de causa indeterminada devem ser puncionados, independente da sua etiologia. Quanto pacientes crônicos, que a ascite já foi identificada, que já foi feita uma punção previamente e que já se sabe que aquela ascite recorrente de pequena monta é secundária a um processo que já foi diagnosticado, nesses casos a punção não é indicada, a não ser que exista uma deterioração do quadro clínico, principalmente em pacientes com doença hepática crônica. Nesse caso, a gente precisa se preocupar em investigar uma possível peritonite bacteriana espontânea, tendo vista que é uma complicação frequente nesses pacientes. Além disso, como já foi mencionado, a paracentese também pode ser utilizada para alívio sintomático, a partir da remoção de grandes volumes de ascite que causam alívio desses sintomas compressivos, da compressão de vísceras, de diafragma, que
costuma causar esse desconforto respiratório e essa dor abdominal. E também no tratamento de ascites refratárias ao tratamento clínico, ou seja, pacientes que, apesar do uso de diuréticos, apesar da restrição hídrica, ainda evoluem com ascite, a gente pode utilizar a paracentese também como ferramenta terapêutica. Entre as contraindicações, nós podemos dividi-las em dois grupos. As contraindicações relativas, aqui no slide destacadas em amarelo com a palavra atenção, porque não são contraindicações proibitivas, mas o médico cirurgião que irá fazer o procedimento, ele deve pesar o risco-benefício por fazê-lo. E nós temos as contraindicações absolutas, destacadas em vermelho com a palavra pare, ou seja, na presença destas contraindicações não é possível fazer o procedimento. No caso das contraindicações relativas, o principal fator que irá pesar será a alteração da anatomia abdominal. Então, o paciente ele pode estar passando por alguma condição clínica que aumente a posição habitual dos seus órgãos abdominais. A exemplo das gestantes, das visceromegalias, da obstrução intestinal, da aderência das bridas e da retenção vesical. Este último é importante a gente destacar que em pacientes neuropatas, pacientes com bexiga neurogênica, a gente tem que ter um cuidado redobrado. A bexiga, quando cheia, ela costuma se projetar um pouco acima do púbis e durante a punção ela pode acabar sendo atingida. Então, nesses pacientes que a gente não tem muita a certeza de que a bexiga está completamente vazia, a opção mais prudente é fazer uma sondagem vesical se for ser realizada o procedimento. Além disso, nós temos também a cirurgia recente de trato gastrointestinal, uma cirurgia que tem ocorrido há menos de um mês, como um fator a se pesar por conta do aspecto ainda friável, do aspecto inflamado ainda da região que foi operada, que pode predispor a uma lesão nessas vísceras. E por fim, as coagulopatias, que também entram como fator por se tratar de um procedimento de punção, ou seja, um procedimento que rompa a integridade da pele, pode gerar um sangramento um pouco maior na presença de distúrbios da coagulação. No entanto, não é recomendada a transfusão profilática de componentes sanguíneos. O paciente que for realizar paracentese, ele não precisa fazer uma transfusão antes do procedimento. É importante a gente destacar, em relação às suas contraindicações relativas, é que o peso delas tem sido cada vez mais fraco, tendo em vista a utilização da ultrassonografia guiada durante os procedimentos. Porque se antes havia muito essa preocupação de se puncionar pelo risco de uma lesão, se puncionar um paciente com uma brida, se puncionar um paciente com uma retenção vesical, hoje você pode colocar ultrassom, localizar a ascite e guiar a sua punção utilizando a agulha. Você vê o trajeto da agulha o tempo todo. E aí, nesse momento, essas contraindicações elas não pesam tanto e vai depender mais da própria experiência do cirurgião, do médico que vai fazer a punção em optar pelo exame. Entre as contraindicações absolutas, nós não podemos fazer esse exame em pacientes instáveis hemodinamicamente, pacientes em vigência de uma perfuração intestinal, pacientes com CIVD, coagulação intravascular disseminada, fibrinólise primária e quando o local da punção tem alguma cicatriz cirúrgica ou infecção. E aí, nesse caso, a gente pode optar por um outro local de punção, mas neste local em específico, a contraindicação é absoluta. Como todo procedimento, por mais simples que seja, pode gerar complicações, a paracentese tem como a sua complicação mais preocupante a disfunção circulatória. Isso porque pacientes com ascites volumosas costumam se habituar a esse aumento da pressão intraabdominal. E aí, na retirada de grandes volumes de líquido ou quando essa retirada é feita de forma muito rápida, esses pacientes podem acabar descompensando por conta dessa adaptação prévia àquele aumento de pressão. Isso pode levar a uma hipotensão arterial durante o procedimento ou ao agravamento de alterações neuromorais em pacientes cirróticos e até mesmo a síndrome hepatorrenal. Por conta disso, é muito importante que a gente faça a retirada lenta e gradual do líquido, a fim de evitar essa descompensação, e também para um esvaziamento que seja maior de 5 litros, para cada litro a mais que você faça após esses 5 litros de retirada, é recomendado o uso de albumina para a reposição, como um expansor plasmático, nesses pacientes, tendo uma medição, uma posologia de 6 a 8 gramas de albumina para cada líquido removido após esses 5 litros. Então, se o paciente ele for retirar 6 litros, você vai fazer a reposição de 6 a 8 gramas de albumina, por exemplo. Outras complicações que também podem estar presentes é o vazamento no sítio de punção, por conta da perfuração que é feita, a infecção no local de punção,
a presença de hematomas ou hemorragia e a lesão de órgãos ou vasos superficiais. Antes de falarmos o passo a passo do procedimento, é importante compreender o referencial anatômico utilizado na escolha do local de punção. Como podemos ver a figura ao lado, as artérias epigástricas inferiores, que se originam das artérias ilíacas, correm posteriormente ao músculo reto abdominal e se projetam para a região superior do abdômen. Por conta disso, a paracentese deve ser realizada em região infraumbilical e evitar a superfície desse músculo. Desta maneira, restam 3 regiões que atendem a esse critério. Nós temos a opção de punção na linha alba, uma região mais adotada para crianças, por se tratar de uma região avascular e que possui um menor risco de sangramentos. No entanto, essa região, dada sua localização próxima ao púbis, tem maior risco de lesão da bexiga. Os outros 2 sítios de punção são simétricos e se localizam nas fossas ilíacas direita e esquerda. Para a escolha do ponto de punção, é utilizado o seguinte referencial anatômico. Traça-se uma linha da cicatriz umbilical até a espinha ilíaca antero-superior, esquerda ou direita, a depender da região que se escolha, e essa linha é dividida em 3 segmentos de tamanho igual. No ponto entre o terço médio e o terço inferior desta linha, entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca, como mencionado, é que a punção é realizada. E aí, nesse caso, tanto faz realizar na região esquerda ou na região direita. No entanto, convencionalmente, prefere-se realizar essa punção na região esquerda, não por qualquer motivo, mas porque percebe-se que o lado esquerdo geralmente possui uma parede abdominal mais fina e tende a acumular mais líquido. Além disso, pacientes que estão internados em UTI e que têm algum risco de possuírem íleo paralítico podem apresentar uma distensão secal do lado direito, aumentando o risco de punção dessa víscera. Além disso, a gente deve evitar puncionar regiões com veias dilatadas superficiais, cicatrizes, hematomas e sinais de infecção local. Durante o procedimento da paracentese, uma das complicações é o vazamento de líquido pelo sítio de punção. Sendo assim, a técnica em Z é uma técnica possível de ser utilizada, buscando reduzir essa chance de vazamento após o procedimento. Ela é feita a partir da criação de um desnível entre o local do acesso do catéter à pele até a região que ele perfura o peritônio. A partir desse desnível, com a pele mais elevada do que a região do catéter, nós temos uma menor predisposição do líquido refluir, por conta da própria ação da gravidade. Para realizar essa técnica, é necessário tracionar a pele inferiormente na região onde a agulha ou catéter será inserida, com uma das mãos. Com a outra, realiza-se a punção e assim que o catéter está posicionado no peritônio, nós podemos soltar a pele e ela naturalmente irá se mover para a região de origem, levando consigo o dispositivo para cima. E aí, como podemos ver na figura C do slide, essa agulha ela vai se localizar angulada para baixo, com inserção na pele mais acima do que inserção no peritônio, evitando assim esse refluxo. Bom, agora que vocês já adquiriram um conhecimento mais teórico a respeito da paracentese e já sabem quando ela é indicada, contraindicada e quais as suas complicações, eu vou explicar para vocês como realizar o procedimento, como de fato ele é feito, qual o seu passo a passo. Vou falar para vocês então sobre a técnica da paracentese. Antes disso, nós precisamos entender quais materiais serão utilizados, para que a gente separe, deixe eles preparados e disponíveis para o momento da realização do procedimento. Sendo assim, nós vamos utilizar material para antisepsia e para procedimentos invasivos com barreira total. Isso porque a paracentese é um procedimento que apresenta um certo risco de contaminação, já que a gente vai estar lidando ali com o material biológico do paciente. Então é importante fazer essa proteção tanto para o profissional quanto para o paciente. Por isso, vamos utilizar antisséptico para fazer a antisepsia da região de punção, escova antisséptica para a higienização das mãos do profissional. Utilizaremos também campo fenestrado e os equipamentos de proteção individual, que geralmente inclui gorro cirúrgico, óculos, máscara, luva estéril e, em alguns casos, até mesmo um avental estéril. É importante, nesse momento, se atentar para o protocolo da sua instituição, que vai preconizar pela utilização de equipamentos de proteção individual que minimizem tanto quanto possível o risco de contaminação. Iremos utilizar também anestésico local, agulhas e seringas estéreis.
Normalmente, o anestésico local utilizado é a própria lidocaína e utilizaremos seringas de 10 e 20 ml. Geralmente, as de 10 ml serão utilizadas para manuseio do anestésico e as de 20 ml para aspiração do líquido acítico. Utilizaremos também agulhas de diferentes calibres. Aquelas com calibre menor serão utilizadas para a aplicação do anestésico e aquelas com calibre maior para a sua aspiração. Também serão utilizadas de calibre maior para a aspiração do líquido acítico. Bom, pessoal, e nesse contexto de pandemia, é importante a gente se atentar para os novos protocolos e para as novas informações que têm surgido com o objetivo de diminuir ainda mais o risco de contaminação. Então, além de manter o distanciamento sempre que possível, evitar o contato, fazer a higienização adequada e eficiente das mãos e a utilização de etiqueta respiratória. Além disso, os profissionais de saúde devem seguir o protocolo baseado na nota técnica da Anvisa. Esse protocolo preconiza a utilização, além das medidas de precauções padrão que já eram utilizadas, a implementação de precauções para contato e precauções para gotículas. Quanto à realização de procedimento, qualquer tipo de procedimento que seja realizado em um paciente que não foi negativado para Covid-19, ou seja, não teve a infecção descartada, portanto é um possível suspeito, deve-se fazer a utilização de N95 pelo profissional, independente do procedimento e independente se o paciente é apenas um suspeito ou se ele está confirmado para a infecção. Dando sequência aos materiais necessários, nós também utilizaremos uma torneirinha estéreo de 3 vias, que é esse equipamento que vocês podem observar na imagem. Como conseguimos ver, de fato apresenta 3 vias de acesso. Uma dessas vias ficará conectada ao paciente, ou seja, a um dispositivo que está inserido no paciente, e as outras 2 vias ficarão disponíveis para a administração de medicamentos ou, nesse caso, para conectar um outro dispositivo. Essa região azul que a gente consegue observar é o chamado manípulo e ele será o responsável por manter a via aberta ou fechada dependendo da sua orientação. Também utilizaremos o equipo estéreo, que é esse equipamento que conseguimos observar na imagem. Ele é muito utilizado para fazer a conexão entre o soro e um dispositivo de punção periférica que está inserido no paciente. Nesse caso, ele vai ser utilizado com outro objetivo. O equipo ele apresenta uma pinça, que é chamada pinça corta-fluxo, que vai ser a responsável por manter ou por interromper o fluxo através desse equipo. Utilizaremos também um recipiente a vácuo, um frasco a vácuo, semelhante a esse que a gente observa na imagem, que vai ser o responsável por receber o líquido que está saindo da cavidade abdominal do paciente. Dependendo dessa quantidade de líquido, podem ser utilizados mais de um recipiente. Bom, nós também vamos utilizar o catéter sobre agulha, que é esse dispositivo que podemos observar na imagem. Ele também está disponível em diferentes calibres e consiste em um material metálico, como uma espécie de agulha, que está coberta por um material plástico, que seria o catéter. Ele é mais popularmente conhecido como gel. Vamos utilizar também os tubos de coleta, como esses que observamos na imagem, que serão os tubos responsáveis por receber o líquido que será encaminhado para análise diagnóstica. Por fim, vamos necessitar de material para curativo. Agora que nós já sabemos quais materiais serão utilizados, eu vou falar para vocês sobre o passo a passo da paracentese, o que de fato vamos fazer para realizar esse procedimento. Antes de tudo, vocês precisam lembrar que a paracentese pode ser feita com objetivo diagnóstico ou terapêutico. A depender desse objetivo, nós iremos seguir alguns passos diferentes, mas os passos iniciais são exatamente os mesmos, que é a chamada técnica comum. E é sobre ela que eu vou começar falando. Depois de identificar o paciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é instruir e obter o seu consentimento. Claro, como já falei, é um procedimento invasivo, então não podemos puncionar o abdômen de um paciente sem antes informá-lo, se estiver consciente, claro. Então vamos fornecer as informações, inclusive a respeito dos riscos do procedimento e obter a sua permissão, seu consentimento ou, no caso, obter o consentimento de um responsável legal. Feito isso, nós vamos confirmar a CIT e definir o local de punção.
A confirmação da ascite pode ser feita pela inspeção, palpação e percussão do abdômen e também pela utilização de algumas manobras semiológicas, como é o caso da massa 6 móvel. Se estiver disponível, a ultrassonografia à beira-leito pode ser bastante útil nesse momento, principalmente se for um caso de ascite de pequeno volume, já que esse exame vai permitir uma visualização do líquido presente ali na cavidade abdominal, certo? Confirmada a ascite, a gente vai definir o local de punção, seguindo aquelas orientações anatômicas que já foram fornecidas previamente por Marcela. É importante seguir essas orientações através dos marcos anatômicos para que a gente evite a perfuração de alças intestinais e a punção dos vasos epigástricos inferiores. Então, vamos seguir essa orientação ou, no caso, se estiver disponível também, a ultrassonografia à beira-leito pode ajudar bastante no momento de definir o local de punção, pois vai permitir a visualização da região que tem uma maior concentração de líquido e um menor risco de perfuração de alça e punção de vasos importantes. Então, o local de punção pode ser definido dessas formas, ou seguindo a orientação por marco anatômico, ou de forma guiada pela ultrassonografia à beira-leito. Feito isso, a gente vai posicionar o nosso paciente, geralmente em decúbito dorsal, com a cabeça levemente elevada. Se for um paciente que apresenta ascite de pequeno volume, também pode ser feita uma elevação de tórax, que vai permitir que ocorra uma concentração de líquido na região mais inferior do abdômen. Nesse momento, eu quero chamar a atenção para 2 pontos. Um deles é que se o paciente apresenta distensão abdominal, é necessária a passagem de uma sonda nasogástrica para diminuir essa distensão. A outra coisa é que no momento de realizar o procedimento, o paciente precisa estar com a bexiga vazia. Então, se é um paciente que apresenta um rebaixamento de consciência e não pode garantir ou assegurar que a sua bexiga está vazia, é recomendada a passagem de uma sonda vesical para permitir o esvaziamento da sua bexiga, certo? Então, vamos dar continuidade ao nosso passo a passo, vamos separar os nossos materiais, que são aqueles que já mencionei anteriormente para vocês, e realizar a degermação e antisepsia da região. Feito isso, vamos realizar a nossa paramentação com os nossos equipamentos de proteção individual, os nossos métodos de barreira total, seguindo o protocolo da instituição. E depois de paramentados, nós vamos anestesiar o local de punção. É importante a gente se atentar para fazer a anestesia tanto em plano superficial quanto em plano mais profundo, certo? Então a gente aplica ali o anestésico em plano mais superficial, obtendo o botão anestésico e continua a introdução da agulha para fazer a anestesia em plano mais profundo. Importante a gente se atentar para fazer sempre a aspiração à medida que for inserindo a agulha, a cada 2 ou 3 milímetros e fazendo essa aspiração. Então insere, aspira e no momento que você visualizar a entrada de líquido acítico na seringa, a aspiração desse líquido acítico, é recomendado que a gente recue um pouco para alcançar ali a borda do peritônio. Então, no momento que você recua e não aspira mais, não consegue mais aspirar o líquido acítico, a gente alcançou a borda do peritônio e é necessário fazer a aplicação de mais uma quantidade de anestésico ali, justamente para obter a anestesia, fazer a anestesia do peritônio parietal. Feito isso, a gente retira a agulha e agora vamos dar sequência ao procedimento de acordo com o objetivo, certo? Uma coisa a respeito da anestesia é que é importante também realizar aquela técnica em Z, que já foi explicada anteriormente para vocês, e que tem o objetivo de evitar o vazamento de líquido pela sobreposição dos planos anatômicos, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa técnica de acordo com o objetivo. Isso vai depender se a gente quer fazer apenas uma análise diagnóstica desse líquido acítico ou se a gente quer obter um alívio sintomático. Bom, então nós já realizamos o passo a passo comum, agora vamos dar sequência com a técnica da paracentese diagnóstica, certo? Nós vamos começar conectando uma seringa de 20 ml a uma agulha de calibre 22. Obtendo esse conjunto, a gente vai introduzir na região que já foi previamente anestesiada, lembrando de realizar a técnica em Z para evitar o vazamento de líquido, ou fazer uma angulação no momento de introduzir a agulha. Fazemos a técnica em Z, ou a angulação, introduzimos a agulha na região que foi anestesiada
E lembrando sempre de aspirar continuamente até a gente obter o líquido peritoneal, até percebermos que esse líquido peritoneal foi aspirado. Então, nessa imagem a gente consegue visualizar bem o posicionamento do paciente, da agulha, da seringa e conseguimos perceber a introdução da agulha atravessando os planos anatômicos, desde pele, tecido subcutâneo, músculo, aponeurose, gordura pré-peritoneal, peritônio e alcançando essa região verde que seria o líquido ascítico. Nesse momento que já alcançamos a cavidade peritoneal, vamos aspirar uma quantidade de 50 ml de líquido ascítico e distribuí-lo nos frascos de coleta adequados, que são os frascos que já foram adequadamente preparados para as suas respectivas análises. Fazendo essa distribuição, nós retiramos a agulha com a seringa e vamos cobrir o local com um curativo oclusivo, finalizando assim a nossa paracentese diagnóstica. Bom, embora o objetivo do curso seja de fato focar no procedimento, eu vou falar para vocês ainda que brevemente sobre a avaliação do líquido ascítico, certo? Já que eu estou falando de paracentese diagnóstica. De antemão, eu quero que vocês tenham em mente que os mais diversos tipos de exames e análises podem ser solicitados. Isso vai depender muito da suspeita clínica do paciente, que obviamente vai ser embasada pela sua história clínica, o seu exame físico, os seus fatores de risco. Então, a suspeita clínica que vai fundamentar o tipo de avaliação que vai ser feita, que podem ser as mais diversas possíveis. Mas existe, na prática, aquela avaliação que é feita mais frequentemente e que apresenta uma importância muito grande. E é sobre ela que eu vou falar mais detalhadamente, certo? Primeira coisa, que a própria avaliação macroscópica já nos fornece algumas informações importantes. Então, é importante a gente observar o aspecto macroscópico do líquido, a sua cor, por exemplo. A gente tem que um líquido amarelo citrino é indicativo, bastante indicativo, de uma cirrose sem complicações, como esse que a gente pode observar na imagem. Podemos ter também um líquido mais turvo, que seria indicativo da presença de algum tipo de infecção, ou um líquido sanguinolento, ou chamado hemorrágico também, que seria indicativo de uma punção traumática, de uma neoplasia, uma infecção, até mesmo uma cirrose com complicações. Ou podemos ter também um líquido leitoso, como esse que observamos na imagem, que é também chamado líquido ascítico quiloso. Ele é mais indicativo de um acometimento linfático, como no caso de uma doença linfoproliferativa. E podemos ter também um líquido mais amarronzado, que é o chamado líquido bilioso, que é bastante indicativo de um acometimento de vias biliares ou de vesícula biliar, como um trauma ou um tumor, por exemplo, certo? Então, essa avaliação macroscópica já nos traz algumas informações importantes. E outra coisa também que geralmente é solicitada é a avaliação de albumina e proteínas totais desse líquido ascítico. Ainda sobre essa avaliação do líquido ascítico, existem duas coisas que são muito importantes e sempre ou quase sempre solicitadas. Uma delas é o GASA, que é o gradiente albumina-soroacite, que seria a diferença entre a dosagem de albumina sérica e a dosagem de albumina no líquido ascítico. Ele vai ter uma importância muito grande no diagnóstico etiológico, fornecendo uma informação sobre a origem desse líquido, se seria uma origem exudativa ou transudativa. Na origem transudativa, esse acúmulo de líquido na cavidade abdominal se daria pelo aumento da pressão hidrostática nos espaços vasculares, fazendo com que ocorresse o acúmulo dessas coleções líquidas, mas com pouco ou nenhuma passagem de proteína para essa região. Já na origem exudativa, seria devido a algum acometimento que comprometesse a integridade do peritônio. Dessa forma, seria possível a passagem de proteína para a região na qual está se acumulando esse líquido ascítico, certo? Por isso, existem os valores de referência. Quando a gente tem um GASA maior que 1,1, isso indica que é um processo transudativo, então certamente não houve um comprometimento peritoneal, apenas uma elevação da pressão hidrostática que acabou causando esse acúmulo de líquido. E isso é muito indicativo de uma hipertensão portal, que pode ter sido causada pela cirrose, principalmente, ou por algumas outras condições, como insuficiência cardíaca congestiva, trombose de veia cava e outras. Se esse GASA for inferior a 1,1,
a gente vai ter uma possível outra etiologia, principalmente por um acometimento do peritônio, como uma infecção, uma neoplasia peritoneal, como é o caso da carcinomatose peritoneal. A infecção pode ser por uma tuberculose peritoneal ou até mesmo uma outra causa, como uma causa pancreática, biliar ou outras. A outra coisa é a citometria, que também é muito importante, bastante solicitada, principalmente pela contagem de polimorfonucleados nesse líquido acítico. Quando essa contagem de polimorfonucleados for superior a 250 por milímetro cúbico, é indicativo de peritonite bacteriana espontânea, que é uma infecção comum em pacientes acíticos. Se trata de uma translocação de bactérias do tubo digestório, certo? Normalmente o paciente começa a apresentar uma deterioração do seu quadro clínico, apresentando febre, dor abdominal e leucocitose, por exemplo. Então, tanto o GASA como a citometria vão ter uma importância fundamental nesse diagnóstico etiológico. E como eu falei, podem ser solicitadas outras coisas. Algumas delas eu acabei enumerando aqui, que seria o GRAM e a cultura geral do líquido acítico, que vão ser importantes para identificar infecções, inclusive podem confirmar a presença de uma peritonite bacteriana espontânea. Podemos também pesquisar desidrogenase lática, glicose e amilase, caso haja uma suspeita maior, além da hipertensão portal. E também podemos fazer uma pesquisa mais específica, no caso da pesquisa por citologia oncótica de células neoplásicas, caso se tenha uma suspeita de neoplasia. A pesquisa e cultura do bacilo ácido álcool resistente, no caso de uma tuberculose peritoneal. A pesquisa de triglicérides, no caso de uma ascite quilosa, e de bilirrubina, caso se tenha uma suspeita de acometimento biliar ou de vias biliares. Então, sobre a avaliação do líquido acítico, era basicamente isso. Claro que existe uma série de outros detalhes e outros exames, nos quais eu não me adentrei, mas o que é mais frequentemente realizado eu acabei comentando para vocês, certo? Agora a gente vai dar continuidade ao passo a passo da técnica, falando agora sobre o procedimento que tem um objetivo terapêutico, um objetivo de obter um alívio sintomático. Lembrando que a gente já fez o passo a passo da técnica comum. Agora a gente vai conectar uma seringa a uma torneirinha de 3 vias. Exatamente como mostra nessa imagem, a gente obtém aqui o conjunto seringa-torneirinha. É nesse momento que a torneirinha de 3 vias entra em ação e a gente obtém esse conjunto, deixa ele separado e montado ali. E agora vamos conectar um gel com calibre 16 ou 18 a uma seringa e introduzir esse conjunto no local que já foi anestesiado. Lembrando que precisamos fazer a técnica em Z, como já falei, para evitar o vazamento de líquido, certo? À medida que vamos introduzindo o gel com a seringa, a gente vai aspirando. Lembrar de ir sempre fazendo essa aspiração é muito importante. No momento que perceber que o líquido acítico foi aspirado, precisamos interromper imediatamente a inserção do gelco, certo? Porque se a gente continuar com a introdução dessa agulha, tem uma grande chance de fazer uma perfuração de víscera, já que quando aspiramos o líquido acítico, indica que estamos ali na cavidade peritoneal. Então, interrompemos a inserção e avançamos apenas a parte plástica do dispositivo. Muito importante se atentar para isso. Apenas a parte plástica avança, ok? Retiramos a agulha e tampamos com o dedo a entrada do catéter. É importante fazer isso para evitar a entrada de ar na cavidade abdominal. Feito isso, a gente vai conectar o conjunto seringa-torneirinha ao catéter. Lembra que a gente montou esse conjunto lá no início, deixou ele separado. Agora a gente vai conectá-lo ao catéter que está inserido no paciente, que está inserido na cavidade abdominal do paciente. Exatamente como mostra essa imagem. Aqui a gente consegue perceber na extremidade direita a porção final do catéter, que está conectada à torneirinha, que está conectada à seringa. Nesse momento, a gente vai deixar a via catéter-seringa aberta, exatamente como mostra a imagem. Nós temos o catéter conectado à torneirinha, que está conectado à seringa, e essa via se encontra aberta. Nesse momento, a gente vai aspirar 50 ml de líquido que vai ser encaminhado para análise, certo? Mas por que a gente vai fazer isso? Porque mesmo quando a paracentese é terapêutica, com o objetivo de obter um alívio sintomático, a gente coleta uma quantidade de líquido que vai ser encaminhada para análise diagnóstica, certo?
Feito isso, nós vamos fechar a torneirinha para o paciente, ou seja, vamos fechar a via que está conectada ao catéter e vamos conectar o equipo a uma das vias dessa torneirinha. E a outra extremidade desse equipo vai estar conectada ao frasco a vácuo, que é aquele recipiente que vai ser responsável por receber o líquido proveniente da cavidade abdominal, certo? Então, nós vamos abrir a torneirinha conectando o catéter ao equipo. Eu não sei se ficou claro, mas essa imagem ilustra bem o que eu quero explicar para vocês. A gente tem o catéter conectado à seringa, que está conectada ao equipo. Essa via que precisa, nesse momento, estar aberta e conectada para permitir o fluxo do líquido, certo? Então, vamos abrir lentamente a pinça corta-fluxo do equipo. Vocês lembram que eu falei que o equipo apresenta uma pinça corta-fluxo que vai ser a responsável por manter ou interromper o fluxo de líquido através desse equipamento. E nesse caso, ela precisa estar aberta para que o líquido chegue até o recipiente a vácuo, certo? Então, depois que for retirada a quantidade suficiente de líquido, a gente vai retirar o catéter, retirar esses equipamentos e cobrir a região que foi puncionada com curativo oclusivo. Lembrando que a literatura não traz um volume máximo de líquido que pode ser retirada. O que nós sabemos é que deve ser retirada a quantidade suficiente para obter um alívio sintomático desse paciente, para que ele consiga fazer uma expansão pulmonar adequada e não ocorra um desconforto respiratório, e também para que não haja um efeito compressivo sobre vísceras abdominais. Então, o objetivo é alívio sintomático. Mas nós também sabemos que quanto maior a quantidade de líquido que é retirada, maior a quantidade de ocorrer uma complicação por disfunção circulatória. Por isso que é importante fazer a utilização da albumina, como Marcela explicou previamente para vocês, que ela vai agir como um expansor plasmático, fornecendo ali um estímulo coloidosmótico, certo? Então é isso, pessoal. Sobre o procedimento, acredito que eu falei o que precisava falar para vocês, espero realmente ter sido clara. E é isso, foram essas as nossas referências. Eu agradeço muito pela atenção. Em nome da LAAC, agradeço a presença de vocês no nosso curso e a atenção de todos. Essas foram as nossas referências e essas são as referências das nossas imagens, certo? Obrigada e bom curso para vocês, bom aprendizado.